Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 de Brasília, do Cresce, do Distrito Federal, onde nós estamos produzindo conteúdos e informações que sejam de interesse tanto para os corretores como para a sociedade de modo geral. Sejam todos muito bem-vindos. Se gostarem dos nossos assuntos, dos nossos temas, entrem nas nossas mídias sociais, curtam, deixem suas informações. Teremos grande prazer em atendê-los. E hoje vamos falar sobre construção civil. É com grande alegria e grande prazer que estamos recebendo aqui o presidente do Sinduscom de Brasília. Muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, o convite em nome do Sinduscom, agradeço a você, agradeço ao Geraldo, agradeço ao Cresce, o reconhecimento da entidade e nos convidado para esse importante conversa com representantes do importante segmento do setor da construção civil, que é o corretor de imóveis. Pois é, Dionísio, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Temos muitas curiosidades, eu acho que nós podemos trocar algumas informações que são bastante relevantes para todo esse ecossistema da construção civil. Como nós havíamos começado uma conversinha aqui um pouco antes, o Sinduscom tem uma presença muito importante em toda essa estrutura da construção civil. Me parece que são mais de 260 associados, sindicalizados com vocês? Sim, são associados dos mais diversos segmentos. O Sinduscom é uma entidade plural, né? Então, você já temos 59 anos, caminhamos por 60 anos, e ela engloba incorporadores, construtores de obra pública, projetistas, empresas que atuam nos mais diversos segmentos, no ramo privado, por órgãos públicos, enfim. Nesse sentido, a gente é bem mais abrangente que uma associação, ou qualquer associação. E o número é mais ou menos esse mesmo, que é um número muito pequeno percentualmente, vista a quantidade de empresas que a gente tem no ramo da construção civil que dispõe de quinais. Se você procurar na Receita, você vai ver que o número é muito maior. Mas nós tivemos a grande oportunidade também de trazer aqui para a gente, tivemos conversando com o Ovidio, do Secov, com a Aroeira, da ADEME, isso? O pessoal da Noreg também, tudo, e sempre nessas conversas nós trazemos algum ponto que seja assim relevante, ou seja, os corretores de modo geral nessa sociedade entendem como é que funciona esse mecanismo, como é que funciona, até onde vai uma entidade, o que ele cuida, quais são os objetivos dele. Por exemplo, eu sei que o Sinduscom durante a pandemia passou por grandes provas de capacidade de comunicação. Como é que foi que vocês conseguiram ultrapassar tantas barreiras naquele tempo? Foi uma lástima, né? A pandemia como um todo foi uma lástima e representou todo tipo de prejuízo, desde o prejuízo da morte de um ente querido, de um colega, até a questão prejuízo emocional, prejuízo da saúde mental, aí no caso, até o prejuízo da economia como um todo. E nós, representando um setor que aqui em Brasília representa 55% do PIB da economia, é a construção civil, um segmento importante, um segmento que emprega mais de 140 mil trabalhadores formais, levando em conta tanto o Distrito Federal quanto o entorno. A gente tinha que fazer algo no sentido de protegê-lo de maiores efeitos negativos, notadamente porque o grosso da construção civil são empregados da classe mais desfavorecida. Então, a gente lutou muito, teve um trabalho de conscientização do Sindicato dos Trabalhadores e no sentido de nos ajudar a sensibilizar o governo para que se mantivesse os canteiros de obra funcionando, tanto de obras públicas quanto da área da indústria imobiliária, da incorporação imobiliária. É óbvio que a gente não foi meramente dizer, faça assim e está tudo certo. Não, a gente preparou cartilhas informativas, tanto para o empresário quanto para o trabalhador, mostrando os perigos que representava a Covid, ainda ali no início, desconhecido, inclusive, seus efeitos, e a importância de se trabalhar com segurança e desde saindo de casa, até os cuidados que você deveria ter em casa e chegando no canteiro, como trabalhar. Fato é que, ao término da pandemia, a gente acredita que a taxa de mortalidade no setor não tenha se diferenciado
e mesmo de afetados, não tenha se diferenciado da média geral da população. O fato da construção civil ter trabalhado não significou um efeito negativo em termos de saúde física e mental para o seu trabalhador, diferente do setor de bares e restaurantes, por exemplo, que esse sim teve que ficar fechado. Foi uma medida acertada do governo, nossa, que, volto a dizer, trabalhamos com muita responsabilidade, em conjunto com outras associações patronais, no caso Asbraco, Sinduscom e, notadamente, com o Sindicato dos Trabalhadores. Foi uma iniciativa muito boa, que o nosso sindicato foi um batismo de fogo, uma situação inesperada, que a gente entende que trabalhou bem. Fora isso, a gente se mobilizou o tempo todo para ajudar o governo, no sentido, a gente fez todo tipo de doação, inclusive a mais emblemática foi quase R$400 mil, junto com a ADEME, para a construção do anexo ali do Hospital de Samambaia, né? Mais de 100 leitos, me parece. Enfim, fizemos um bom trabalho durante a pandemia. Quanto a isso que você fala, no sentido do que, veja, o Sinduscom é, pela lei, a entidade que representa o empresário do setor da construção civil. Okay. Então, quem representa é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Brasília. É o sindicato. É claro que, principalmente na década de 60, início da década de 70, foi se criando associações por conta da questão da ditadura militar, as limitações que eram impostas ao sindicato de poder exercer plenamente os seus direitos, né? Foi vista a necessidade de você criar associações também que lutassem por interesses específicos, né? Então, aí que surgiu a ADM, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, a Asbraco, a Associação das Empresas de Construção, mas todas até oriundas do próprio Sinduscom, né? Mas hoje a gente trabalha em parceria, as três entidades, a gente trabalha em parceria e elas cuidam especificamente dos interesses de associados no que tange ao business mesmo de cada uma. Mas, assim, muitas das associadas deles são associadas ao Sinduscom também. O fato é que a gente tem um trabalho harmônico e não falta demanda, não falta problemas para serem resolvidos por todas as três entidades. Olha que interessante, né? Até sem combinar nada, mas o CRES entrou junto nesse processo. Nós conseguimos também, com o governador, logo nos primeiros dias, que todas as imobiliárias continuassem abertas. Já imaginou como é que seria o colapso se parasse as locações, os comércios, né? A gente teve esse debate. Os debates, né? Seria como necessário. Como é que você vai vender imóvel se os corretores não estão trabalhando? E, ao mesmo tempo, as milhares e milhares de imóveis que estão sendo administrados pelos corretores precisam os proprietários, né? Os locadores precisam desse dinheiro na sua conta no final do mês. E esse mercado é muito pujante, não para nunca. Então, nós trabalhamos em conjunto e conseguimos realmente um objetivo muito claro e foi muito produtivo para toda a nossa classe. Foi um exemplo, para o Brasil como um todo, inclusive. Nesse sentido, é importante frisar o grande papel, o discernimento que teve, a coragem que teve o governador na época, né, de nos dar essa condição, né? Ele foi muito pressionado por isso, inclusive pela questão de 2 pesos e 2 medidas. Empresários, todo o direito de outros ramos, cobraram muito o GDF no sentido, por que está liberando um setor e não outro? Então, com tudo isso, ele se manteve firme, que foi uma atitude que, volto a dizer, na minha opinião, não teve esse impacto todo na questão de saúde pública e reverteu positivamente economicamente, né? Johnny, dentro do Sinduscom, como é que vocês estão fazendo leitura hoje no mercado imobiliário em termos de lançamento? Está tendo algum impacto muito forte sobre taxas de juros? Há um reaquecimento, há uma certa paralisação? Como é que vocês estão fazendo a leitura desses dados? Não, o que eu tenho visto, e a gente publica junto com a ADEME, né, tem um índice de velocidade de vendas, né, que se mantém numa taxa muito boa, beirando 5, né, acima de 3 já é um bom número, chegou até a bater durante a pandemia e depois, assim, já nos estertores da pandemia, chegou a bater 9, e o índice de velocidade de venda. O que eu vejo é que hoje a gente tem muitos canteiros, notadamente em 2 regiões, Águas Claras e Noroeste, e que as empresas estão cuidando desses canteiros em primeiro lugar.
Eu acho que ainda tem um banco de terrenos para ser usado no futuro breve, mas é importante que abra-se novas frentes para que esse movimento de crescimento da construção civil imobiliária permaneça. Óbvio que você tem agora algumas situações, a pandemia passou, a pandemia tendo passado, a economia se reajusta por uma série de razões, todas aquelas bondades, aquela necessidade de se liberar dinheiro, se liberar investimentos que os cofres públicos faziam durante a pandemia, hoje tem seu preço, então aí as taxas de juros, o governo se endivida, né? E aí você tem uma taxa de juros elevada, que precisa ser controlada. E taxa de juros elevada, fato que impacta o nosso setor, tem um bem caro, é um bem que precisa do longo prazo para ser conquistado, em definitivo, e as pessoas tomam mais cuidado nisso. Isso, claro, que repercute, mas daí a você pensar que está tendo uma retração, eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente está, volto a dizer, num ascendente ainda, mas é claro que o empresário que vive com risco precisa tomar cuidado, né? Nesse sentido, é provável que a expectativa para o futuro esteja um pouco assim afetada, ou a pessoa olha para o futuro com um pouco mais de precaução. Isso pode impactar mais essa questão da não existência de muitas áreas para tal, pode impactar no sentido de menor área, menor quantidade de lançamento. Mas, volto a dizer, ainda o mercado vai indo bem. Pois é, aliás, esse cuidado de endividamento é até um pouco de educação financeira, né? Que não faz mal a ninguém. Você adquirir um bem pelo impulso, pela emoção, normalmente os resultados não são os melhores possíveis, né? É preciso que haja esse equilíbrio de receita com o seu gasto, né? É natural isso. Outra coisa também que eu sei que vocês estão muito preocupados são com as grilagens de terras em Brasília. Vocês têm feito um trabalho bastante incisivo em relação a isso. Tem. Né? Essas campanhas, eu gostaria de falar um pouco sobre essas campanhas que vocês estão fazendo. Não, essa questão da grilagem é um cancro, né? É um cancro. E a gente acha que de tanto levar essa questão para a imprensa, a gente acredita até que essa ação recente de 2 semanas atrás do GDF, no sentido de fazer uma imersão maior em Vicente Pires e ver o que está acontecendo lá, porque o que está acontecendo lá é uma afronta. Estão se construindo prédios de 10 andares numa cidade que não devia, você não pode nem, em princípio, você não pode dar nem alvará para se construir. Como é que se constrói um prédio de 10 andares? E você continua fazendo lançamentos. Ou seja, gente mal intencionada, aproveitando, inclusive, dos investimentos que o governo, bilionários que o governo está fazendo na cidade. Ou seja, né? O governo está sendo obrigado, porque, querendo ou não, tem uma população lá, uma população que a gente respeita e tudo, mas tem uma situação complicada. O governo está tentando dar um jeito bilionário para dar a condição básica de infraestrutura para essa população, e essa turma inescrupulosa aproveita essa melhoria de infraestrutura e continua lançando empreendimento aonde não cabe, né, sem nenhum rigor, sem ser afetado por fiscalização ou pouco afetado. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. E a gente acredita que essa ação do governo tem a ver com as cobranças, inclusive, que muitos setores fizeram, a gente, notadamente, durante as eleições, a gente cobrou muito os candidatos a governo a fazerem alguma coisa contra a grilagem. E aí isso acabou virando bandeira e a gente imagina que o governador Ibanez Rocha realmente ficou tocado pelo que a gente conhece da pessoa, e agora eles estão tentando fazer uma ação de Estado nesse sentido. É um problema grave, mais de 50%, parece que 60% das terras, das ocupações de terra no Brasil, em Brasília, se a gente fala de todos os segmentos, não estamos falando só da moradia do... Não estamos falando só do sol nascente, nada disso. Tem o Jardim Botânico, tem os condomínios indo para Sobradinho, enfim. É essa questão da tomada de terra pública para assentamento de condomínio, isso generalizou. A gente tem que ser paralisado.
Isso tem que ser paralisado com fiscalização e com fornecimento de terrenos legalizados, com infraestrutura, para que a iniciativa formal possa oferecer esses imóveis para a população em quantidade suficiente, para de melhor renda poder comprar de forma normal e a gente encontrar formas de financiamento, formas de baratear, para que também a população de baixa renda possa adquirir uma moradia numa condição muito melhor do que aquele que obtém no sol nascente, que acaba ficando bem mais caro do que se ele comprasse da iniciativa formal. Só que hoje ele não tem dificuldade porque realmente a gente carece de áreas para que se possa construir legalmente, na quantidade, e se carece de linhas de financiamento, de condições que barateiem esse imóvel para que ele possa comprar. A gente tem em Brasília algumas regiões assim, que estão se destacando, principalmente nos condomínios horizontais. Nós estamos falando, por exemplo, ali no DF-140, isso? Você tem alguma coisa aqui também, depois aqui do Paranoá, estão fazendo alguns condomínios, todos regulares, né, dentro de uma estrutura que eu acho que é isso. Porque nós como dirigentes de entidades, nós temos uma preocupação social realmente. A pessoa deve ter sua casa, seu lar, isso é muito importante. Nós temos outra preocupação também, que são com os investimentos e o retorno desses investimentos. Aí nós estamos falando das construtoras, das imobiliárias, que são prestadores de serviços que têm seu capital trabalhado sobre isso. Mas é importante que tudo isso seja feito dentro de uma legalidade. Sim, né? sim. Não que um corretor, por exemplo, faça uma intermediação fraudulenta. Uma documentação que não pode fazer uma coisa desse tipo. Que ele indica um investimento numa área que seja próspera. Isso? Então, a gente tem esse trabalho em conjunto do Conselho, do sindicato, das associações, todas nesse ecossistema, é justamente para criar garantia nessas transações imobiliárias. Para que o cliente, que o corretor não vende, ele faz a intermediação do negócio. Então, ele tem que estar, essas duas pontas têm que estar bem amarradas, bem precisas. Se ele indica o investimento errado que vai dar problema a médio prazo, não é certo. Se ele deixa de aproveitar a oportunidade, também não está certo. Né? Se ele não apresenta bem o produto que uma construtora está fazendo, também não está certo. Então, esse é um dos nossos objetivos da TV Cresce, é justamente discutir esse tipo de assunto. Trazer à baia esses assuntos, levantar essa polêmica e saber o que nós podemos fazer para melhorar esse relacionamento. Como é que nós vamos criar estruturas de segurança? Como é que nós vamos fazer com que o mercado se sinta seguro? Eu acho que todos de mão dadas nós vamos conseguir um resultado muito bom, você não acha? Acho sim, e ganha com isso a sociedade, né? É importante, você falou dessas áreas em que está havendo os condomínios horizontais, conforme a lei, e agora, inclusive, está sendo votada a lei, está sendo aprovada no Complan a lei do parcelamento do solo, uma lei bastante importante, mas uma coisa que a gente discute é realmente assim, a demora que tem ainda o Estado, a burocracia que é para você liberar para a construção um terreno regular, né? Ainda se demora bastante. Enquanto isso, do outro lado, isso acontece, essa queixa é recorrente. Quem está lá no Tororó, por exemplo, querendo morar bem, querendo morar certo, mas se agonia com a dificuldade que é para você ter autorização do governo para poder construir toda essa forma. Do outro lado, do lado do vizinho, ele ilegalmente ele faz esse trabalho e consegue burlar, porque são tantos que burlam que o Estado não tem mãos o suficiente para chegar neles. Então, essa questão do tempo de aprovação de projetos, esse trabalho do Estado precisa realmente se tornar mais ágil, com tecnologia, com capacitação, aumento de número de funcionários, enfim, melhorar a produtividade para que um terreno legal seja formalizado o quanto antes, para que a pessoa que está agoniada para morar possa comprar sem problema nenhum aquele, em vez de investir no risco naquele terreno do lado. Está falando do caso do Jockey Club, um projeto que foi doado pela ADEME e já está indo para 4 anos, já está 4 anos e não está aprovado ainda, com toda a disposição do governo, com toda a disposição da TerraCap, aprovou agora no CONAN, ainda não foi para o Complan, enfim, é uma frente muito importante,
uma área ali que vai ajudar, inclusive, isso, a proteger aquela área de grileiro, que já está interessado nela, mas que até agora não está aprovado. Aquela, 4 anos. Nós estamos falando de 70 mil moradores. Pois não é pouca coisa. E com a boa vontade de todo mundo, está há 4 anos. Nós comentamos esse dia até com a arquiteta sobre, a partir do momento que uma construtora adquire um terreno e que esse prédio fique pronto e entregue, nós estamos falando de até de 5, 6, 7 anos, pode demorar. O memorial descritivo aqui, quando chegar, já está defasado. É um negócio assim, extremamente complexo. Como é que pode demorar tanto? Outro ponto também, Dionísio, é sobre taxas de juros para financiamento. Nós achamos que os valores de taxas para quem está construindo deveria ser menor do que para o consumidor, para incentivar a construção civil, para criar uma estrutura que seja mais rápida, né? E ter um retorno melhor. Sim. Existem formas de fomento, existem formas de incentivo, isso até que a gente está buscando, junto com o BRB, junto com a CEDU, junto com a CODAB, para viabilizar a nossa ideia para a construção de habitação social. Existem formas originais que você pode buscar para mudar essa situação. Então, por exemplo, eu estava conversando com um grande empreendedor na área de habitação social aqui em Brasília, assim, estava falando do tanto que é difícil para um candidato viabilizar o seu cadastro na CODAB, né? Parece que mais de 60% dos inscritos estão negativados na Serasa, tá entendendo? Não é o caso da gente procurar uma forma de dar um bônus, dar uma pré-condição para que essas pessoas, mesmo com algumas restrições, adquiram a moradia, porque chega a ser até um paradoxal. Você dificulta ao máximo para não ter problema com aquele possível comprador do imóvel legal, enquanto isso ele pode, da mesma forma, já que está tão difícil para ele aqui, ele consegue mais barato através da ilegalidade. Então, é problema igual para o Estado. Uhum. É um problema que vai acontecer mais na frente. Então, assim, você tem que... O que eu acho que tem que os diversos atores têm que fazer o que está se começando a fazer agora. Tem que acontecer isso, os diversos atores se sentarem para encontrarem um meio original, um meio que sirva para que a gente mude o patamar, né? Que passe, de fato, a ocorrer oferta suficiente de moradia para o brasiliense. As casas populares passaram por um problema de avaliação, ficaram congeladas durante esse tempo e desmotivou muitos construtores a fazer esses imóveis. Não estavam conseguindo ter um retorno de investimento, ou a margem de lucro estava muito baixa, né? Nós estamos envolvidos nessa área e sentimos um impacto muito grande. Melhorou um pouquinho agora, mas não está bom. Mas uma coisa que anda preocupante é a inadimplência das casas populares, está subindo muito. Esse fator é um fator preocupante também, não sei como é que o governo vai fazer essa leitura. Bora para a gente, nós temos que procurar uma solução para social e termos de investimento. Eu volto a dizer, realmente, sem conhecer a fundo, por isso que eu digo, tem que se sentar a gente interessada em resolver essa questão e procurar a melhor forma. Às vezes tem segmentos aí que você tem que doar mesmo. Não adianta você querer pedir uma quantia X, que é pequena para qualquer um de nós, para uma pessoa que isso faz a diferença durante não sei quantos anos, tá entendendo? Às vezes é melhor você dar mesmo a moradia. Uma casa popular hoje ela é financiada em 360 parcelas. Para algum segmento, tá entendendo? Para algum segmento. E procurar outras soluções para outra, no sentido de você minorar esse impacto. Porque eu volto a te dizer, esse é um problema sim, mas o problema maior hoje, numa cidade que nem Brasília, é que o grosso não está nem aí para isso, está querendo a moradia no informal, que torna refém a classe política, torna refém o governo, dificulta o trabalho do judiciário, e o fato é que, por mal, eles acabam goela abaixo viabilizando loteamentos ilegais, no caso do 26 de setembro agora, que foi o que aconteceu, esse projeto em que o governo federal foi obrigado, de alguma forma, a passar para o Distrito Federal a responsabilidade por um pedaço grande da Floresta Nacional, para que o governo do Distrito Federal possa regularizar aquele pedaço invadido da Floresta Nacional. Ora, é uma situação
que, se fosse cuidada lá no início, não podia ter acontecendo. Mas o que se faz? O pessoal aposta nessa leniência do poder público, e aí, quando o mal está feito, ninguém tem coragem de reverter. E às vezes nem tem como reverter. Como é que você vai tirar o pessoal daquele 26 de setembro agora e vai colocar onde? Está entendendo? Muita gente então acaba, eles jogam nesse tipo de ameaça, eles jogam nesse tipo de, entre aspas, chantagem. E vencem. Por isso que eu estou te falando, a gente fica gastando um tempo, morrendo de medo com a inadimplência aí desse dinheiro, do que se deve na questão da moradia popular, e problema maior está acontecendo, tão grave quanto. É isso que eu estou falando, tem que estabelecer o que é prioritário, o que é o mais importante. Essa leitura até política, né, é uma coisa bastante, digamos, sensível de ser analisada, né? Eu lembro que durante a campanha política, muitos candidatos foram para lá fazer comício, prometer isso e aquilo, e depois a coisa fica um pouco mais difícil. Não é o nosso caso analisar isso, mas ficar a olhos nus, né? A olhos claros que aproveita e depois o problema fica mal. Tem um interesse político, né? Você não vai negar que não há o interesse político, né? Querendo ou não, estamos falando de, não sei, parece que o 26 de setembro são 50 mil, 70 mil pessoas morando lá. Isso aí é voto para eleger um deputado federal, né? Certeza. E acaba que essas coisas contam, o pessoal fica refém, né? Então, é muito ruim. Atrás ali da roda ferroviária também tem uma área grande de expansão ali que faz. Mas nós temos a quadra, bem, nós temos a quadra 500, que está sendo um lançamento interessante. E segundo, até conversando com a Ureira, nós vimos alguns dados. O primeiro, dentro do IVV, essa margem de negociação, o primeiro local em Brasília com maior índice de venda foi Samambaia. Depois ele veio para Noroeste, que é uma área relativamente cara e tem um índice bacana, né? Interessante. Nós tínhamos alguns lançamentos aqui, essa semana passada, eu tive no Paulo Otávio, estava lançando um prédio na Asa Norte também. Teve outro na Asa Sul, que foi um metro quadrado, chegou a ser R$25.000 metro quadrado, um lançamento na Asa Sul. Então, isso aí cria uma certa tranquilidade para o investimento. Outra coisa também, Brasília, parece que foi 16,75 a valorização de imóveis no ano de 2022, né? Que foi o maior do Brasil. Então, a gente tem uma série de pontos favoráveis a ser analisados para a gente poder expandir essas informações para o mercado. Sim. Esse setor do pátio ferroviário, chamado assim, né? Ele vai ser uma área maior, né? A quadra 500 ainda é para um nicho específico de uma uma classe social mais empoderada, né? É um bairro bem nobre, Já ali o pátio vai ser mais eclético, tenho certeza que sim. Então o Jockey Club também vai ser bem... Sim, o Jockey Club, inclusive, tem um percentual previsto para habitação social, inclusive, né? O Jockey Club vai cumprir muito bem esse papel. E eu acho que o pátio ferroviário, pelo tamanho que vai ter essa mesma destinação. Né? Não vai ser específico de um nicho, como é o caso do Noroeste. Vai ser para classe média baixa. Imagino que tenha também habitação social, para ter, na minha opinião. E, enfim. Mas eu acho também, estou tomando como jockey, né? O caso do exemplo do jockey, né? Então, estou imaginando que o pátio ferroviário também é uma frente para daqui ainda uns 5 anos, né? Eu imagino. Conversando com alguns proprietários de construtoras, um dado que eu acho interessante, que o Brasília tem uma carência de pelo menos 30 mil habitações por ano só com crescimento natural da cidade. Sim, né? tem esse dado. Então, natural. Nós temos ainda o crescimento de pessoas que estão mudando para cá, mudança de governo, pessoas que estão mudando a sua capacidade social. Sim, é a terceira maior cidade do Brasil, né? Então, o que acontece? As construtoras realmente têm um foco a médio prazo, realmente que há um espaço ainda para se tomar na cidade. A área de construção, realmente, algumas áreas como que plano piloto, já está praticamente esgotada, né? Mas no Noroeste, segundo informações também, umas 3 grandes construtoras ainda tem alguns bons lotes a serem construídos. Tem mais coisa, né? Então, vamos ver para onde nós vamos crescer. Não, então, eu acho que veja, tem frente para todo lado, né? Estamos falando do Jockey, tem o pátio, Samambaia ainda é uma cidade por construir, e você tem a questão do reordenamento urbano, que você pode, por exemplo, Ceilândia, você pode adensar Ceilândia, né? Que eu acho que é uma coisa interessante, essa solução da família toda morar no lote, você
faz o que eles chamam de remembrar lotes, né? Remembramento, em que você pode aumentar o potencial construtivo do espaço. Então, você tem em Brasília, ainda a despeito da tomada que foi pela ilegalidade, você tem áreas ainda importantes para se expandir, né? Mesmo fora do centro tombado, notadamente, que é um movimento importante. É bom que quanto mais a gente consiga manter a população no seu lugar de moradia, melhor, aumenta a qualidade de vida, né? Você diminui tráfego, você tem uma série de efeitos positivos. Mas, para isso, a cidade tem que estar montada, bem montada, com infraestrutura, com hospital, com escola, enfim, com toda a infraestrutura, comércio funcionando, para que as pessoas se empreguem lá. Não precisem fazer essa via crucis de vir aqui para o centro, né? E você construir, como acontece sol nascente e tudo, só dificulta isso, porque até você tornar uma cidade dessa, uma cidade que ofereça infraestrutura, que dê toda essa condição, demora muito. Vicente Pires não tem espaço para você construir um hospital, uma história, porque a grilagem tomou conta de tudo. Estão querendo tomar espaço de chacareiro que não se rendeu à indústria da grilagem, que está lá com a sua chácara produzindo, estão querendo tomar esse espaço para lá ser uma área, o espaço reservado para a área pública. Isso está certo? Na minha opinião, não está. Não está certo. Está entendendo? Então, quanto mais ilegalidade tem, mais atrapalha, em todo sentido. Outro ponto também que eu acho que é importante para construtoras é essa definição do patrimônio histórico de Brasília, né? Essa redefinição. Está muito antigo, muito parado ainda. Eu estou conversando com o pessoal da ADEME sobre isso. Há uma estrutura hoje de um prédio que tinha para 5 andares ou para 6 andares. Você entra na licitação, depois na hora de construir, dá um impacto qualquer, essa coisa não funciona. Seria interessante a gente passar por esse estudo também de... a questão do centro tombado tem essa questão do plano de preservação do centro urbano de Brasília, né? Que ainda está há mais de 10 anos em processo de aprovação para levar para a Câmara e toda hora emperra, né? Quanto mais se atrasa, pior para a cidade, pior para o centro tombado, porque, volto a dizer, aqueles que não fazem muito caso da lei acabam ocupando o espaço. Então, isso precisa ser resolvido. Tem, de fato, sugestões de toda a ordem. A gente participou, o Sinduscom participou efetivamente do processo de revisão do texto agora, deixou em condição para ser encaminhado ao Complan, mas ainda não pôde ser, né? Vai precisar nova audiência pública. Agora até voltou para o IPHAN para algumas considerações. É claro que há soluções que você pode melhorar muito, destinação, dar 700, adensar mais algumas outras quadras e tudo, mas isso muitas vezes, a própria moradia no setor comercial sul, a gente é favorável à questão da moradia. Já melhorou bastante, no mas setor falta comercial muito no setor sul. comercial. Não, falta tudo ainda, né? Não adianta nada você só reformar a área se você não botar gente lá. Quem cuida do lugar são as pessoas. Houve um acréscimo de atividade econômica para cá. Sim, isso assim, foi muito bom. Foi muito bom. A gente participou disso também. O Ovidio, o Secov tiveram participação muito importante. Mas isso só não basta. Então, essa questão de você mexer alguma questão em gabaritos, em algumas áreas e tudo, até se debateu isso, né? Mas tem questões que são questões que mexem muito com os urbanistas e tal, com as pessoas que têm aquela visão ainda mais protetora, entendem que dessa forma estão protegendo a cidade. A gente acha que proteção demais atrapalha, né? Mas, enfim, a gente está contente do contexto como está e a gente torce para que dessa forma ele seja levado adiante, né? Você é brasiliense também, Eu sou, né? Mas é interessante isso que a gente estava comentando, que muitas construtoras de Brasília são brasilienses. Sim, sim. Né? A gente não tem não é muito atacado por construtoras fora de Brasília. Não, teve aquele movimento na época da abertura de capital das grandes construtoras, né? Elas vieram para cá e tal, mas a avaliação que a gente faz hoje é que mais atrapalhou do que ajudou, então, esse grupo de filhos de Brasília tem uma visão, sabe, bacana sobre a cidade. São filhos da cidade, torcem por ela, querem investir nela. Eu acho isso muito legal. Então, estão preocupados com essa preservação. Olha, eu quero minha cidade organizada, quero ela histórica, realmente preservada, mas também eu preciso definir qual é a regra do jogo. Sim. Se eu comprar um terreno para 5 andares, será para 5. Não vou discutir esse juízo depois. Definiu essa regra, ficou fácil de investir. Está resolvida a história, não é isso? Sim. Bom?
Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu acho que a nossa conversa vai render mais algumas coisas e gostaria de convidar, junto com o pessoal da Secov, da ADEME, nós fazemos aqui uma mesa de debates. É muito procurar bom, essas soluções, viu? Procurar essas soluções, questionar sobre a informalidade, sobre esse bloqueio das partes que são ilegais da cidade, sobre esses novos estudos para o crescimento da cidade. Podemos falar sobre, nós nem falamos sobre o CUB ainda, né? Mas a gente fala depois, não falta assunto. Eu acho que é muito bom esse convite, da nossa parte, saiba que o Sinduscon tem todo o interesse, essa interação entre as entidades é fundamental. A gente entende todas as entidades do segmento, da força produtiva, como parceiros. A gente acredita muito nessa união de esforços em prol do bem comum. E a gente tem só temas de interação entre a gente. Então, da nossa parte, assim que você quiser fazer o debate, a gente vem com o maior prazer. Aproveito para agradecer vocês do CRES, agradecer ao Geraldo, a você, a todos pelo convite. E a gente está à disposição para qualquer tipo de parceria. Muito obrigado. O CRES também está junto com todos, porque nós sempre gostamos de reafirmar. O corretor participa de todos esses momentos, desde o lotezinho até o imóvel ficar vendido, virar terceiro, coisa e tal. E ele tem que, a cada dia, melhorar sua capacidade profissional. Entender de todos os mecanismos, porque o mercado hoje é avassalador. Ou vocês capacitam... Né? E a gente, antigamente, a gente pensava muito assim, como imóvel assim. A construção acaba com a entrega da chave. Não acaba nunca. Enquanto o prédio estiver lá, ele vai estar funcionando, a vida útil, quanto melhor o prédio, mais tempo. Ele vai estar lá, vai precisar de todo mundo para ser mantido em boas condições. E é um cartão de visita para a construtora, né? Sim. Esse corretor que participa na primeira venda, outro vai participar da segunda, da terceira venda, principalmente uma cidade que Brasília, em que parece que o pessoal nunca está satisfeito onde para, né? O cara mudou para um lugar, daí a pouco já está pensando em mudar para outro e tudo mais. Então, precisa muito que todo mundo tenha convicção, tenha interesse e seja de conteúdo técnico muito bom. Olha que interessante. Você tem algumas regiões específicas em Brasília, por exemplo, tem um morador lá da Ceilândia, o de Samambaia, o de Taguatinga, do Guará. Hoje nós já estamos trabalhando com essas regiões. Claro. O corretor tem que especializar muito nessa área. Sim. Não adianta falar que conhece tudo, que isso aí já é impossível. Não, acabou, né? Já foi a época. Foi a época. Hoje é a época do especialista. As construtoras também estão partindo para essa mesma estrutura. Sim. E tem as construtoras que são mais boutiques, né? Que fazem a coisa mais elaborada. E isso passa a ser um cartão de visita dela. Claro. O corretor vai lá, olha, esse imóvel dessa construtora, ele tem um diferencial de preço, porque ele tem uma qualificação melhor, o material é novo, a estrutura é nova. Esse é o nosso ecossistema, é realmente maravilhoso. Rico, né? Temos trabalho por muito tempo. Então, gostaria de agradecer, inclusive, a todos os nossos amigos que nos acompanharam até aqui. Continue curtindo lá as páginas sociais do Cresce, tá? E dentro das suas opiniões, nós vamos criar embates aqui ainda muito interessantes para todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Atenção. Uma boa tarde. Seja bem-vindo. Forte abraço.